escolheu as coisas loucas, bagulho de assadas, e ele mostra a sua luta agora contra a filosofia. Difícil da escritura que nós estamos observando, então tentando tirar uma experiência deles. Mas vamos pegar a primeira regra: explique a Bíblia, entenda a Bíblia pela Bíblia. De qualquer espada de dois gumes. Eu vim para contar uma história uma vez que um pregador pregou uma mensagem num culto e disse que um rapaz levantou no final do culto lá dos últimos bancos e caminhou para frente e disse assim: olha, eu quero aceitar esse Jesus que você pregou essa noite. Ele falou: por quê? Que você foi tão movido? Ele falou assim: olha, eu estudei filosofia, sou filósofo há tantos anos e essa pregação destruiu tudo que eu acreditava na filosofia. A palavra de Deus, ela é viva. Filosofia é ciência humana, irmão. Psicologia é ciência humana. Todas essas coisas são... O homem vai fazendo estatísticas e analisando e criando conceitos. E a gente tentar entender a Bíblia, por isso, a gente pode cometer um alto fracasso. Então vamos lá na primeira experiência nossa. A Bíblia interpreta a Bíblia. Quer entender a Bíblia? Leia a Bíblia, conheça a Bíblia, entenda as Escrituras e por ela você vai conseguir entender a mensagem que Deus traz aos corações. Tentar entender de outra forma vai dar errado. Nunca despreze no texto sagrado o texto e o contexto. Vocês lembram? Nós fizemos aqui uma apanhada aqui de textos que parecem um significado. Quando você lê o contexto, você descobre que aquela palavra não deve ser pregada naquele ângulo, porque você está forçando ela dizer uma coisa que ela não diz, que pelo contexto a menção é outra. Nós falamos sobre o Leviatã, lembra? Até na sua presença, tristeza salta de alegria. Toda a mensagem que existe, nós analisamos o seguinte: que a palavra certa não é tristeza, salta de alegria, e é na presença do Leviatã e não na presença de Deus. Então um texto fora do contexto. Outro foi Isaías 57:10. Na tua comprida jornada te cansaste, mas não dizes que é em vão, porque aquele que buscavas achaste. Nós falamos, isso aqui não está falando que é a jornada do crente. Isso ali está falando da jornada do idólatra, que servindo aos ídolos, ele não desiste e ainda continua acreditando na idolatria, mesmo quando a coisa não dá certo. Certo? E aí você pega, então, toma muito cuidado com a leitura para não pegar uma passagem e entendê-la fora do contexto ao qual ela está inserida, porque senão nós começamos a criar ideias, a criar doutrina, a criar conceitos, dizer que eles são os cristãos, quando na verdade eles não são. Dizer que são bíblicos, quando na verdade eles não são bíblicos, que eles partem de uma ideia equivocada. Nós falamos sobre paralelo de palavra. É quando nós achamos uma palavra difícil num texto, nós precisamos primeiro observar ela dentro do conjunto da frase, o que o versículo quer dizer. Nós mostramos aqui a palavra corrupção, corromper. Num texto, corrupção é pecado. No outro texto, essa corrupção não se refere ao pecado, mas se refere ao envelhecimento e à fragilidade física. Então você precisa dessa palavra, entender ela no contexto da frase que ela está inserida, para você entender bem a palavra. Paralelos, né, de textos. Nós achamos um texto difícil de entender, nós precisamos buscar paralelos do mesmo assunto em outros livros, ou no mesmo livro, para entender realmente o que aquele texto está falando. Se você for analisar, for conversar com uma pessoa que defende a doutrina calvinista, e eles pegar, por exemplo, de Hebreus, um versículo de Hebreus, irmão, você tem uma gama de versículos de Hebreu que trata do mesmo assunto e dá para dar um entendimento bom. Eles fazem um negócio lá que só eles para dar volta naquilo que eles criou. Eles criaram um monte de ideia e fica preso naquelas ideias, gira em torno daquelas ideias, e eles não conseguem ver um versículo, um texto que diga ou faça alguma oposição à ideia. Falei isso para vocês também, certo? Nós temos paralelo de ideias.
quero falar isso aqui com vocês hoje. Não vou nem falar muita coisa para não ficar muito pesado. Mas eu vou pegar um texto complicadíssimo aqui na Bíblia, complicado demais, viu? Para muita gente, e nós vamos analisar um pouco esse texto. Alguns perigos da leitura da Bíblia. Tentar entender um versículo ou um texto de forma isolada do contexto. Muito cuidado com isso, isso é um perigo. E a gente vê muita interpretação de texto feita dessa forma. A pessoa pega um versículo, isso aqui sacrifica e acaba com a caixinha de promessa, hein? Isso aqui acaba com aquela caixinha de promessa. A pessoa tinha um versículo e vai criar um entendimento do versículo, porque eu sorteei essa frase aqui. Não mexe com isso não e não acredito nisso não. Isso aqui acaba com aquele negócio de abrir a Bíblia por acaso, para achar, sortear um texto, ver o que Deus fala comigo. Isso é besteira. Bíblia não é para isso. Bíblia é para ser entendida. Então, um versículo, um texto, ele não pode ser isolado do seu contexto para trazer um entendimento que nós queremos forçar que ele tenha, sem ele ter. Texto que não diz respeito ao assunto almejado. Se eu quero falar de casamento, existe muito texto sobre casamento. Se eu quero falar sobre forma de vestir, eu tenho um monte de texto que fala sobre isso. Se eu quero falar de dízimo, eu tenho texto que fala sobre isso. Se eu quero falar de escatologia bíblica, eu tenho texto que fala sobre isso. Um dia eu vi uma mensagem, irmão, e fica até bacana, mas não é fato, né? Eu vi um pregador pregando dizendo o seguinte: ele pegou aquela passagem que Abraão levou o Isaac para sacrificar ele no Monte Moriá, né? Ele levou o Isaac e tal, e ele falou toda aquela passagem. Aí ele chegou na conclusão do texto: irmão, você tem que sacrificar seu Isaac para Deus. E o seu Isaac é o seu dinheiro. Será que ele usou o texto certo para falar de dízimo e oferta, irmão? Não. Ah, mas dá para forçar a cabeça dos outros, mas é heresia. O texto não está falando de contribuição financeira. Ele está falando de um tipo da morte de Cristo. O interesse do escritor era falar sobre o interesse do próprio Deus, era apresentar outra ideia. Aí o camarada usou aquilo para falar de oferta. Você tem que dar o seu último recurso. O seu Isaac é o que você tem. Da sua casa, dá isso, dá aquilo. A pessoa está pressionada, ela está achando isso é Bíblia, gente. Isso é a palavra de Deus. Certo? Quer ver um negócio fora do contexto? A oferta da viúva pobre. Essa é campeã, irmão, para tirar a oferta. Né? Campeã para Simão, você tem que dar. A viúva deu o último, as suas moedinhas. Aí uns falam até assim: alguém deu o dinheiro de comprar o pão. Hoje ele é dono da padaria. Alguém deu o dinheiro de comprar o leite. Ele é dono da vaca. Eu já vi esse tipo de pregação. Não. Em primeiro lugar, irmão, qualquer pessoa inteligente que deu, diz, não fala que ela ficou rica, fala que ela deu. Oh, mas é exposição. Se eu boto, é o que fazem. É o que fazem. Um texto que não diga, tem nada a ver com o assunto, e tem o assunto que eu quero. Obrigatoriamente, mas ele não está ali relacionado a isso. Como que eu descubro? Justamente o predominante do texto que ele está ensinando. Aí que cuidado, não diz isso a Bíblia. Não é texto bíblico, não é o que a Bíblia parte da ideia de que se mora o maior dos perigos dos leitores da Bíblia. Diz até alguém, falou assim: olha, vá, aprenda, receba conhecimento, aprenda a ser a Bíblia com
confirmar essa ideia. Isso foi na Idade Média. Mas isso existe até hoje dentro da igreja. A gente forma a ideia, se arma de uma ideia e depois vai ler. Aí, depois que eu estou com a mente pronta, fechada no conceito, eu não consigo entender com clareza o que a Bíblia quer me dizer. Eu vou entender o que me ensinaram e não o que eu estou lendo. E para desarmar, é um trabalho. Depois que você inculca o negócio, para você desarmar e ler um texto com liberdade, dá um trabalho terrível. Certo? Um certo camarada, armado, ele chegou no irmão, trabalhava numa feira, né, tipo a 44, o irmão tinha uma banca, ele tinha uma banca do lado, era o irmão crente ao lado do espírito. Aí o espírito chegou lá um dia armado com as suas ideias e falou assim para o irmão: irmão, como você explica? Vocês dizem que não existe reencarnação. Jesus falou, e a Bíblia diz, que João Batista é Elias. E aí? Por que ele entendeu desse jeito? Ele foi ensinado desse jeito, que existe reencarnação. O crente é ensinado que não existe reencarnação. O outro é ensinado que existe. Aí ele chega com o versículo. É pesado, não é? Geralmente já foi assim: João Batista é Elias. É o Elias que havia de vir. E agora? O irmão respondeu fácil. Falei assim: me responde uma pergunta primeiro. Ele o quê? Para reencarnar tem que morrer? Tem. Onde foi que Elias morreu? Elias não morreu. Ele foi levado para o céu. Ele não morreu. Mas isso é bom. 18 meninos. A Bíblia não falou isso, mas alguém falou, a pessoa captou isso. Aí ele vai ler, e às vezes ele não consegue. Então, aqui não está falando que comeu. Entendeu o perigo da gente ler e estar totalmente armado? Quando entendeu? Tem alguma coisa que me falaram, me ensinaram, mas não está certo. Você vai ler. Separou Elias de Eliseu e ele foi levado no redemoinho. É de pelo. Cabelo tranquilo. Mas a gente está tão bitolado com uma coisa que a gente ouviu que a gente não consegue prestar atenção que está sendo transmitida. Esse é um dos negócios mais perigosos da leitura bíblica, irmão. E nós todos não temos algo disso. Porque todos nós absorvemos ideias e formas de ver. Aí nós lemos o texto vagamente e passamos por cima de todos esses detalhes. É isso que me disseram a vida inteira. Disseram a vida inteira que a roupa de João Batista era de pele de animais. Eu fiz uma imagem mental disso. Eu imaginava ele com aquelas roupas de couro, né? Aí você vai ler, ele vestia roupa de pelos de animais. É? Justamente. Você vai ver nessas séries, novelas da Record, roupa de couro. Quer dizer, a coisa é tão forte, a ideia armada, que a pessoa não observa o detalhe. Quem lembra aqui de corda, uma corda que eles faziam de cabelo de crina de cavalo? Quem lembra?
Eu lembro, eu conheci. Eu era menino, eu lembro dessa gente pegava a crina da égua, do cavalo, o rabo, e eles dançavam na borda da interessante. Mas vamos lá. E a roupa de lã, ela é de quê? De pelo de ovelha. Ou não? Já fica mais próximo, fica? Você pensar que pegaram a lã do carneiro, fiaram a lã e fizeram uma roupa da lã. Aí já fica mais fácil de entender e a possibilidade. Mas o que eu quero dizer para vocês é justamente isso, o perigo que tem da gente vir amado para a leitura, cheio daqueles conceitos que nós ouvimos, sem questionar nada e simplesmente entrar. Aí a gente continua lendo e não observando detalhes que precisavam ser observados no texto. Isso é um perigo. Outro, entender palavra fora do conjunto da frase, expliquei para vocês semana passada, isso é um perigo. Achar que a palavra, porque ela está na Bíblia, ela tem o mesmo significado em todas as frases. Não é assim que funciona, certo? Entender a Bíblia fora da Bíblia, foi a primeira que eu falei para vocês, que é perigoso, né, usando ciências como filosofia, psicologia e outras coisas para entender a Bíblia. Ou alguns chamam evolucionismo de ciência, não é também, é teoria da evolução. Mas vamos falar de ciência. Aí entender a Bíblia, a criação, os 7 dias da criação, como com a interpretação do evolucionismo que dá bilhões de anos para as vidas ser criadas. Não dá, irmão, para pegar isso, enfiar na escritura e que entender. Aquele dia mesmo ele entrou nesse assunto. Nosso amigo lá entrou nessa também. Ele entrou nessa também. Eu estava esquecendo esse detalhe. Ele pegou um pouquinho de evolucionismo. Tá. Ele ainda fez Big Bang. Quem faz Big Bang é essa falsa ciência chamada evolucionismo, que é uma teoria. Alguém pensou, imaginou, deve ter sido assim. E é vendido como ciência, vendido como a verdade. O grande problema é que os crentes, os pregadores, os pastores, até alguns teólogos, pegam isso, traz para as escrituras e quer ensinar a escritura, entender a escritura através dessa ciência, que não tem nada a ver com a criação de Deus e com o que a Bíblia diz. Certo? Então vamos lá. Eu quero trabalhar com vocês aqui algumas coisas que nós precisamos observar na leitura. O paralelo de ideia. O objetivo é se eu consigo explicar. Essa lendo um texto, ou me dê um entendimento. Eu estou entendendo da Bíblia. Eu estou entendendo um texto aqui, mas no geral da Bíblia. Está vendo? Entende a ideia do texto. A gente já deixou de pensar na frase, na palavra, mas na ideia geral do que o texto quer dizer. Deixa eu pegar uma passagem bíblica aqui. Verso 27. Um versículo. Eu quero mostrar para vocês duas ideias que às vezes o pessoal faz confusão com elas dentro de um único versículo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo: bebei dele todos. Primeira questão que eu não acho muito forte. Quem é o todos? Todos os líderes, todos os principais apóstolos ou todos os crentes? Quem aqui foi católico? Quem foi católico aqui? Tomou a hóstia? Vocês beberam vinho na igreja católica? Alguma vez na vida? Só o padre. Vocês notou isso? Da hóstia, mas o único que bebe o vinho é o padre. Aí surge a questão, bebei dele, aqui todo mundo bebe. São pequenos detalhes, irmão. Vamos outra aí, Diana, que você falou. O padre faz o quê? No vinho. Quem foi que comeu o pão molhado na mesa de Jesus no dia da ceia? Quem, irmão? Vocês observaram quem comeu o pão molhado?
O único que comeu o pão molhado no vinho foi o... Eu acho que eles nunca pararam para pensar nisso, eles não faziam essa besteira, né? Se eles tivessem lido um pouquinho mais de atenção, o padre não molharia aquela hóstia no vinho para comer. Porque o único que comeu foi justamente o Judas, o que traiu Jesus. Se os católicos pensassem isso, hein? Virava todo mundo crente, ia vir todo mundo correr para a igreja. Eu quero analisar outro detalhe com vocês. Alguns anos atrás, teve uma polêmica muito grande dentro das Assembleias de Deus com a questão do vinho. Eu não sei se a igreja, a congregação cristã ainda faz isso, eu não sei. Eu não posso falar, mas fazia também. Eles pegavam um copo, punham o vinho, e esse vinho, esse copo era passado na mão de todos os irmãos, e todos bebiam no mesmo copo. Sabia disso? O que eles aprontou na pandemia? Ainda bem que eles fazem a ceia só uma vez por ano, só ficou duas, né? Se fosse nós, hein? Deixa eu explicar um negócio, irmão. Quando a Assembleia de Deus, eu sei a história de quando começou, porque eu sei quem brigou. Um dos camaradas que brigaram na convenção das Assembleias de Deus, você vê que não tem muito tempo, foi o pastor Jorge Branco de Gouveia. Ele chegou lá e criou problema na reunião junto com outros pastores e disse: olha, tem que parar com esse negócio de todo mundo beber no mesmo copo, fazer os cálices individuais e todo mundo pegar um copinho diferente. Irmão, vocês acham que a igreja, os pastores aceitaram isso fácil? Não aceitaram. Não, mas a Bíblia diz: Jesus pegou o cálice e disse: tomai, bebei dele todos. Como é que agora, se todo mundo pegar um copinho, isso não é ceia? Irmãos, virou um debate entre os pastores da Assembleia de Deus. E eu sei que o pastor Jorge foi um dos que brigou para acabar com todo mundo tomar ceia num copo só e criar os cálicezinhos que nós usamos hoje. Vocês entenderam? Agora vamos analisar o versículo, irmão. E tomando o cálice, e dando graças, deu-lhe, dizendo: bebei dele todos. Bebei o quê? É o vinho. Não é o copo. Vocês entenderam? Como que o negócio vira uma confusão por causa de um negócio que parece simples. Quando Jesus mandou beber, ele mandou beber do vinho. Todos vocês bebam o vinho. Não havia uma determinação, tinha que ser num copo só. Você já pensou fazer uma convenção, uma reunião nos United Sports, fazer uma ceia como nós participamos? 10.000 pessoas no estádio. Já pensou até esse copo passar na mão de todo mundo? É irracional. Olha, deixa eu pegar um negócio para vocês. Expliquei, é simples o negócio, olha. Tomando o cálice, dando graças. O que tinha no cálice? O vinho. Ele deu graças pelo vinho. O que é consagrado é o vinho, não é o copo. Certo? E ele disse que todos deveriam beber do vinho. Eu estou falando aqui para vocês, você fala: pastor, mas isso não é interessante. Mas é, irmão. Isso foi um problema para a Assembleia de Deus se libertar disso. Foi um problemão. Deixa eu pegar outro da ceia para vocês verem. 1 Coríntios 11, 33, Ellen. Pelo menos é divertido esse negócio, tá? A gente ficar quebrando cabeça com esse exercício. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperar uns pelos outros. Quantas igrejas que a turma pega o pão, fica com o pão na mão, aí o celebrante fala assim: comam agora, irmãos. Aí todo mundo tem que levar o pão na boca ao mesmo tempo. É isso que o texto está mandando fazer? O que o texto está mandando fazer? A ideia é a seguinte, ó, irmãos.
Vocês só celebram a ceia quando todo mundo estiver reunido. Só comam o pão, só servem o vinho quando tiver todo mundo reunido. Porque se vocês fizerem, alguém... Porque naquela época também, se você ler a ideia do texto no geral, irmão, não era só um pedacinho de pão e um pouquinho de vinho, não. Era uma ceia, era uma mesa. Era uma festa. Porque, você sabe por que eu sei que era uma festa? Porque fala assim, alguns chegam, primeiro que os outros, começam a comer. Quando os últimos chegam, já não tem comida. Uns comeram demais. Uns já estão bêbados, embriagados, de tanto beber vinho, e não tem vinho para os que chegou por último. Aí Paulo fecha o assunto dizendo, portanto, quando vos ajuntais para comer, esperem uns pelos outros. Só façam a celebração quando todos estiverem reunidos. Alguém entendeu que é ficar com o pão na mão e levar na boca todo mundo ao mesmo tempo? Já vi isso, eu fiquei assustado na igreja que eu fui, que eles fizeram isso, eu fiquei perdidinho. Pensar que esse povo não entendeu o versículo? Não entendeu. Certo? Não entenderam. Irmão, é importante a gente tomar cuidado com isso, que você tem que observar a ideia. A ideia desse versículo, ela começa lá atrás. Certo? Deixa eu ver achar aqui o texto. 1 Coríntios 11. Quer ver? Ele põe o versículo de número 20 aí, 11, 20, 1 Coríntios. De sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Próximo. Porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro embriaga-se. Continua. Não tendes porventura casa para comer ou para beber? Ou desprezais a igreja de Deus, envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei nisso? Não vos louvo. Onde estava o problema? A desorganização na celebração. Então, quando chega lá no final, Paulo está fechando a ideia. Não celebrem a ceia sem todo mundo estar reunido. Não comece. Porque alguns comiam demais, alguns bebiam demais, e o vinho não era para ficar bêbado, né? Ele era um símbolo, mas aí muitos bebiam, mas muito. Isso aqui é outra polêmica, né, irmão? Se embriagar e ficavam bêbados, esse vinho não era o nosso vinho de suco de uva que nós tomamos também, não. Aí que o cuidado tem que ser muito maior. Não era um vinho novo, era um vinho fermentado. Era um vinho velho. E aí o cuidado tinha que ser muito maior, porque chegou o quê? Ao estado de alguns irmãos se embriagarem na igreja, no culto. Se não podia fazer isso em casa, imagine na igreja, o camarada ficar tonto. Não é o nosso assunto central não, mas só para mostrar a ideia. Então a ideia. Tem de tudo, né, irmão? Tem dois extremos, né? Eu já conheci história de pastor que bebia todo dia. Né? Coisinha de chá, dá pra ir, né? Mas o trem virar um copo, aí vira problema, né? Não é o nosso assunto de agora. Nós estamos observando que é os versículos, né? O que que os versículos ajudam? Vamos pegar uma aparente contradição. Só para nós ter o tanto que na questão de entender a ideia, nos ajuda a sair de problema. Tiago 2,4, 2,14. Tiago 2,14. Não, primeiro Gálatas, volta Gálatas. Gálatas 2,16. Gálatas 2,16. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Eu tenho outros versículos mais complicados que esse, eu peguei esse para ficar mais fácil de entender para os irmãos. Deu para entender? Não é por obras, mas é pela fé que nós somos justificados. Aí nós vamos lá para Tiago 2,14.
Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura, a fé pode salvá-lo? Mas lá no outro falou que é salvo pela fé. Continua, filho. E se o irmão ou a irmã estiverem nus, tiverem falta de mantimento cotidiano, mais um, e alguém de vós lhes disser, vai em paz, aquietai-vos, fartai-vos e não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Mais. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Mas, tu crês que há um só Deus, fazes bem. Também os demônios creem que estremecem. Mas, porventura, mas, ó homem vão, queres saber que a fé sem obras, aí está aqui, é morta. E agora? Vocês sabiam que isso é uma polêmica para muita gente? O Lutero foi o grande reformador da igreja. E ele pregou, ele saiu da igreja católica com a mensagem seguinte, que o homem é salvo pela fé, não pelas obras. Essa era a mensagem. E ele condenou por Lutero, o livro de Tiago não deveria estar no Novo Testamento. Porque ele viu uma contradição nessa expressão de Tiago com aquilo que ele estava ensinando, que era uma libertação para os católicos da época, para a igreja. Ele estava pegando, o homem é salvo pela fé, não é por obras. O grande problema é nós não pararmos para pegar a ideia do texto e analisar o que é que o texto está falando. Não está falando de salvação e nem está falando das obras da lei. O que é as obras da lei? Os judaizantes. O povo, os judeus, eles viviam das leis, da lei de Moisés. E eles chegaram a querer implantar na igreja, estava começando os judaizantes, que se os crentes não circuncidassem, eles não seriam salvos. A gente precisa entender a ideia. Quando Paulo fala lá, olha, não é pelas obras da lei que nós somos salvos, ele está especificando obras da lei. Essa é a preocupação de Paulo, que a igreja devia desvencilhar do judaísmo, da lei, da legalidade judaica. O que Tiago está falando? Ele está falando de atitude, ele está falando de... Não adianta você falar para alguém, vai em paz que Deus vai te abençoar, se você não der alguma coisa para ela comer. Se a pessoa está passando fome, você tem que dar. Isso é obra da fé. Então o assunto de Paulo e o assunto de Tiago não tem contradição e nem é falando do mesmo assunto, da mesma questão. Por quê? Porque não captou a ideia que o texto está transmitindo. Tiago, ele tem uma ideia. Eu estou falando aqui para vocês, cristãos, que se vocês não tiverem obras oriundas da fé de vocês, se vocês falam que têm fé, mas vocês não têm um comportamento baseado nessa fé de vocês e produza obras que reflitam o cristianismo de vocês, isso é morto. Você não tem fé coisa nenhuma. Paulo não está falando desse assunto, ele não está falando de ajudar o carente, de ajudar o necessitado, ele não está falando nem de obedecer mandamentos do Novo Testamento. Está falando assim, olha, se você continuar achando que você precisa das obras da lei, lá de Moisés, de cerimônias, de guardar sábado, de guardar isso, guardar aquilo, senão você não está salvo, circuncidar, você não vai ser salvo, porque você é salvo pela fé. O que nós precisamos entender é que a ideia dos escritores é diferente. O aspecto é diferente. Eu mostrei isso para vocês, que Paulo aos Gálatas, ele repreende duramente os Gálatas por estar guardando a lei. Vocês começaram pela fé, começaram direito, agora vocês estão voltando para a carne, achando que vocês são salvos porque obedecem às regras da lei de Moisés. É isso que Paulo procura. Aquele tempo, irmão, não é como hoje. E talvez você já viu muito alguém falar assim, vocês são legalistas. Os crentes
São legalistas. Por quê? Porque nós vestimos com decência, nós falamos com decência, nós pagamos